profeta Amós, capítulo 3, versículo de número 3. Livro de Amós. Amós foi um profeta. Capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: duas pessoas andarão juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta. E essa pergunta, ela traz uma reflexão. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Redobre a sua atenção. Aqui Deus não está falando apenas de caminhada física, mas de propósito, direção e destino. Repita comigo: propósito, direção e destino. Entenda que muitos relacionamentos, eles estão desgastados. Estão desgastados não por falta de amor. Não é por falta de amor, mas é por falta de alinhamento. Falta de... Então entenda que nem tudo que começa junto consegue permanecer junto até o final. Nem sempre. O que começa junto vai terminar junto. E é uma realidade dos dias atuais. As pessoas, elas estão sofrendo justamente por acreditar que quem começou junto tem que terminar junto. Aí elas se frustram, os relacionamentos, fica mal emocionalmente. Então entenda que não é a proximidade que sustenta relacionamento. Repita comigo: não é a proximidade que sustenta relacionamento. Agora diga: é alinhamento. São os alinhamentos que sustentam relacionamento, não proximidade. Então entenda que não existe caminhada saudável sem acordo. Acordo aqui significa pensamento alinhado, significa valores em comum e direções semelhantes. Isso é o que significa acordo aqui. Eu vejo muito isso nos relacionamentos de amizades e de negócios. Eu faço gabinete pastoral já há quase 10 anos. Eu vejo muito isso. Nas amizades, nem todo mundo que anda com você está indo para onde Deus te chamou. Existem amizades que te puxam para cima, que te impulsiona, que te encoraja, e outras que simplesmente te paralisam. A minha pergunta para você é: as suas amizades estão te impulsionando para cima ou estão travando a sua caminhada? Nos negócios é a mesma coisa. Por quê? Parceria sem alinhamento gera conflitos, prejuízos e desgastes emocional. Quantas pessoas que se decepcionou com uma parceria de negócios? Quantas pessoas que teve problema com sócios?
Você fez uma sociedade numa empolgação, sem avaliar se existia entre vocês alinhamento. Qual vai ser o resultado disso? O resultado disso vai ser prejuízo financeiro, emocional. Entenda que relacionamento sem acordo vira peso, não parceria. Às vezes você está carregando um peso e está chamando isso de parceria. Sabe por que Deus te trouxe nesse meio-dia aqui? Para tirar esse peso de cima de você. Para você parar de ficar chamando de parceria o que virou um peso. E às vezes quem está carregando esse peso sozinho é você. É por isso que você já não tem mais ânimo, você já não tem mais motivação. Você tem boas ideias, mas sem motivação não tem como trazer elas para a realidade. Elas vão morrer dentro da tua cabeça. Essas ideias não vão gerar frutos. Então entenda que a falta de alinhamento gera divisão no caminho. A pergunta aqui do profeta é: dois andarão juntos? Se não há entre eles acordos. Então entenda que dois pode começar junto. Dois pode começar juntos. Mas se não estiverem alinhados, vão discordar nas decisões. Competir em vez de cooperar vai virar uma competição. Quantos relacionamentos que já não existe mais cooperação? O que existe é competição. Eu já vi, já presenciei, já tive que aconselhar casais em que um estava competindo com o outro. Competindo dentro da mesma aliança. Ambos não seriam uma só carne? Essa não é a ideia bíblica? No que diz respeito ao casamento? Viraram rivais. Dentro da mesma casa. Competindo no amor dos filhos. Qual vai ser o resultado disso? A quebra de uma aliança. Só que se tratando de casamento, os prejuízos são altíssimos. Principalmente quando existem filhos. Alianças de sangue, porque filho é aliança de sangue. Aliança de sangue é inquebrável. Não existe ex-filhos. Existe ex-maridos. Existe ex-esposas. Mas jamais vai existir ex-filhos. Quantos casais que por falta de sabedoria estão competindo ao invés de cooperar? Quantas parcerias de negócios que estão competindo ao invés de cooperar? Por quê? Porque isso vai trazer resultado financeiro. Sabe qual vai ser o resultado final? Vai se frustrar no processo. Então presta atenção. Jesus disse que uma casa dividida, ela não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Todo reino dividido não subsiste. Ou seja, vai se autodestruir. Isso é interessante porque quando nós olhamos para algumas nações, principalmente dentro do continente africano, o que nós mais vemos a respeito do continente africano? Porque é um continente, então é composto por vários países ali. Uns mais prósperos, outros na miséria. Por que uns não prosperam? E você sabia que algumas regiões ali
tem aquilo que eles chamam de ouro negro debaixo dos pés deles. Petróleo, as maiores reservas de petróleo, diamantes, ouro, tanta riqueza debaixo dos pés e miséria em cima. Não faz sentido isso. Agora pergunta para mim, por que mesmo tendo tanta riqueza não há prosperidade? Sabe por quê? Porque ainda se tratam como tribos. E tribos vivem brigando uma com a outra. Reino dividido não há prosperidade. Reino dividido não há riqueza. Tem muita riqueza, mas não há prosperidade. Não existe riqueza entre as pessoas. E é por isso que o inimigo entra e explora. E alguns veem isso como injustiça. Não, o inimigo só se aproveitou da brecha que havia na casa dividida para explorar a riqueza que era para ser de vocês. Por quê? Porque o inimigo sempre vai usar a brecha dos conflitos, das brigas. Talvez isso está acontecendo na tua casa. O inimigo se aproveitou de uma brecha e ele entrou, bagunçou. Olha para essa pessoa e diga assim: casa dividida não prospera. Grava isso no teu coração. Nas amizades, quando os valores não são os mesmos, a caminhada ela se torna tóxica. Nos negócios, quando um quer crescer com ética e o outro com atalhos, o negócio quebra. A riqueza vai embora. Não há prosperidade, porque onde não há acordo, cedo ou tarde haverá uma ruptura. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Então, antes de você andar junto, você precisa avaliar o alinhamento. Antes de andarem juntos, é necessário avaliar o alinhamento. Esse alinhamento aqui está existindo por quê? Primeiro, muitas pessoas escolhem andar juntos só pela emoção, só pela oportunidade ou só pela afinidade momentânea. E quantas pessoas que vai andar junto com você enquanto for conveniente a elas? Porque enquanto estão sendo conveniente a elas, elas estão ali com você. Mas a partir do momento que não for conveniente a elas, elas simplesmente vão embora. E muitas delas vão embora sem dar tchau, vai te bloquear. E vai fazer você ficar se sentindo culpado. Você vai ficar se sentindo culpada. E muitas das vezes são pessoas que destruiu sua vida. Destruiu o que era seu, sugou até onde pôde. É a sanguessuga que o sábio Salomão falou. A sanguessuga tem duas filhas. Dá. Está escrito isso na Bíblia, pastor? Está escrito, Salomão falou que a sanguessuga tem duas filhas. A dá. E você nem percebe, porque você está achando que a pessoa é legal. Ela está te sugando. Na hora que você não tiver mais nada, ela simplesmente vai embora. E outras, que nesse processo vai desrespeitar você. Na sua frente vai ser uma coisa, nas suas costas vai ser outra.
vai sentar em mesas e vai se sentir confortável em falar mal do seu nome. E quando você perceber o desrespeito delas, e você, por se respeitar, você vai colocar limite. Você vai colocar aquela pessoa no lugar dela. Porque somos nós que escolhemos qual posição as pessoas vão ocupar nas nossas vidas. É você que decide qual é a posição que as pessoas vão ocupar na sua vida. Aí quando você se posicionar, reagir ao desrespeito delas, elas vão criar uma narrativa. E nessa narrativa, nessa versão que elas vão contar, você é o vilão e elas são as vítimas. E tá tudo bem. Não perca a sua paz por causa disso, senão você vai morrer de desgosto. Por quê? Porque essas pessoas são boas nas narrativas que elas criam na cabeça delas. E elas vão fazer outras pessoas acreditar na versão delas. E está tudo bem. Porque quem acreditar na versão delas, mesmo conhecendo você, é porque era falso com você também. Que você nunca venha esquecer o que você está recebendo aqui hoje. Quantas pessoas que esquecem de avaliar caráter, valores, visão de futuro e temor a Deus. Eu vou falar, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, já dizia o sábio. A pior tragédia é você se alinhar com pessoas que não têm temor nenhum a Deus. Eu costumo dizer que a pessoa mais perigosa é aquela que não teme o Senhor. Quantas pessoas que não temem a Deus e você está colocando dentro da tua casa? Você está colocando ela nos seus negócios. E eu vou te falar, não se trata de ser religioso, de frequentar todos os cultos da semana. Não. Mas é sobre corações alinhados a Deus. Porque isso é temor a Deus. E muitas pessoas não têm esse alinhamento. E você está trazendo para perto de você. Sabe qual vai ser o resultado? O resultado vai ser um prejuízo emocional sem tamanho na sua vida. Não traga para perto de você, não traga para a sua vida quem não teme a Deus. Não traga para a tua vida quem não tem caráter. Não traga para a tua vida. E eu vou te falar uma coisa sobre caráter. Todos têm caráter. A gente costuma usar essa expressão: ah, fulano não tem caráter. Não, todos têm caráter. A questão é que tem pessoas que têm falha no caráter. Tem pessoas que ela tem um caráter ruim. Todos têm caráter. Você precisa avaliar qual é o caráter que aquela pessoa possui. Agora olha para essa pessoa e fala assim para essa pessoa, pergunte para ela: você está entendendo o que está saindo do altar hoje? Você precisa entender que nem todo convite é direção de Deus. E é por isso que eu tenho dificuldade de lidar, de me relacionar com gente religiosa. Porque na cabeça do religioso, todo convite é direção de Deus. Tudo que está é direção de Deus. Porque é Deus. Já percebeu que o religioso, tudo ele coloca Deus? Tudo é Deus. Deu errado, é o diabo. Porque na vida dele são dois extremos. Tudo ou é Deus, ou tudo é o diabo. Geralmente essas pessoas têm dificuldade de trazer para si a responsabilidade de suas ações, de seus atos. Essa pessoa nunca vai falar: foi eu escolhi mal aqui, realmente eu tomei uma decisão equivocada aqui, realmente ela não traz para si a responsabilidade. Não, porque Deus falou comigo, não porque eu sonhei, não porque eu fui no monte, não porque, a brasinha acendeu, é Deus, a brasa acendeu, é Deus. Eu cansei de ver isso. Outro extremo, o do diabo.
Deu um resfriado, é o diabo. A imunidade baixou, ficou, é o diabo. É retaliação do inimigo. Religioso, ele tem essas palavras, essas frases, porque é retaliação do inimigo. Pronto, o reino de Deus é o mais fraco, porque só é retalhado o reino mais fraco. O inimigo pode até lutar contra ti, mas não pode retalhar. Não pode retalhar a tua fé, não pode retalhar a tua espiritualidade, não pode retalhar a tua identidade em Deus. Ataques virão de todos os lados. Mas você não sai retalhado. Se a tua fé está em Deus, se você está posicionado no Senhor, a sua casa não vai sair retalhada, sua família não vai sair retalhada. E é por isso que eu tenho dificuldade de lidar com gente religiosa, por causa desses dois extremos. Quando você vê alguém colocando Deus em tudo, abre o olho com ela. Pessoas que tudo é o diabo, tudo é o... Abre o olho com ela. Liga o radar. Porque essa pessoa, no primeiro conflito que tiver com você, você vai ser o vilão. E ela, a vítima. O alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado. O ar puro, o oxigênio puro do universo. E você, o ar poluído. Então, você não quer morrer de desgosto? Você quer morrer de desgosto? Quem não quer morrer de desgosto aqui? Alinha essa palavra ao teu coração. Você nunca mais vai morrer de desgosto. Sabe que a gente aprende que é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. É muito melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? Essa carência sem limite que você tem. Talvez essa carência veio lá do teu pai, que nunca foi presente. Essa carência aí é uma coisa familiar, que já vem acompanhando você. E é por isso que você nutre essa carência. E você vê amor em tudo. Você vê amor até numa bala que alguém te oferece. Você vê amor. É por isso que agressores maltrata, judia, acaba com a vida da pessoa, mas depois oferece uma rosa. E sabe que eu vejo nisso algo tão diabólico? Maltrata, mas depois quer ganhar você com presentes. E sabe o que elas falam? Essa é a minha forma de amar. Essa é a minha expressão de amor. Eu quero que você vai se lascar com a tua expressão de amor. Olha para essa pessoa e fala: você está entendendo? Fala assim: isso aqui é culto do meio-dia. Irmão, eu poderia pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, poderia pregar sobre o Zaqueu que sobe na árvore e não cai. Eu poderia pregar sobre qualquer coisa disso aqui. Mas eu vou estar chovendo no molhado com você. Hoje o que Deus está querendo alinhar é os nossos corações. É isso que Deus está trabalhando aqui no hoje. Quem está entendendo isso aqui? Alguém vai falar assim para você depois desse culto: nossa, você está diferente. O que aconteceu com você? Você vai falar assim: é porque eu fui num culto. O Espírito Santo lá, além de fazer uma obra no meu coração, ele abriu meus dois olhos. E se for alguém que já está desgastando você, já está... Abrir os dois olhos com pessoas do seu tipo. Pessoas que agem como você. Aí você vai para a conversa corajosa.
Aí você vai mostrar que você é um líder naquela empresa. Aí você vai mostrar que você é o sacerdote da tua casa. Quem está entendendo isso aqui? E eu estou caminhando para encerrar. Quem quer que acabe, fala amém. Quem quer continuar, fala glória. Mas tem que acabar, só falta 20 minutos, né? Eu vou te falar, uma palavra dessa aqui, precisa de uma profecia para você? Uma revelação para você? Isso aqui é revelação do alto. Então entenda, e eu encerro. Deus conecta pessoas com propósito, não por acaso. Deus une pessoas com propósito, não por acaso. Por quê? Porque quando há acordo, há paz, há crescimento, há prosperidade. Aleluia, aleluia. E a gente tem que ser maduro, porque às vezes Deus vai também nos juntar com pessoas difíceis. Pastor, por que Deus faz isso? Ferro afia ferro. Eu vou repetir, nunca mais se esqueça. Ferro afia ferro. Muitas das vezes Deus vai nos unir com pessoas que carregam consigo espinhos. Ele está trabalhando em você o seu crescimento, a sua maturidade. Quem já ouviu a história da fazenda dos porcos espinhos? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Havia uma região em um determinado país. Lá tinha muitos criadores de porcos espinhos. Eles passaram por uma temporada muito difícil, um inverno muito rigoroso. E esses homens, eles estavam tendo muito prejuízos, esses criadores de porcos espinhos. Por quê? Porque os porcos espinhos, os animais estavam morrendo devido ao rigoroso inverno. Então eles fizeram uma reunião entre eles. E um deles falou assim: eu preciso que vocês tragam ideias. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode continuar tendo o prejuízo que a gente está tendo. Aí um deles levantou e falou assim: eu tive uma ideia. A gente precisa fazer a soma de quantos porcos espinhos nós temos, cada um de vocês. E depois vamos juntar todos eles no mesmo lugar. E aí um deles disse assim: mas se juntar eles todos no mesmo lugar, eles vão se ferir, vão se machucar, por conta dos espinhos. Como que eles vão ficar juntos? Todos juntos. E ele falou: vão se machucar, mas não vão morrer. Vão se ferir, mas não vai morrer no rigoroso inverno que está castigando a nossa região. Porque juntos são feridos, mas juntos se aquecem. Qual é a moral da história? Eu tenho um espinho que te fere, mas você também tem um espinho que fere. E se a gente for maduro para entender isso, a gente não morre, a gente cresce junto, a gente se preserva. Quem está entendendo isso aqui? Não adianta você ficar reclamando dos espinhos dos outros, quando na verdade você também carrega espinhos. Então entenda que Deus, Ele aproxima pessoas. Repita comigo: Deus aproxima pessoas. Deus faz pessoas crescerem juntas. Deus fortalece pessoas.
união, alianças. Isso é relacionamento saudável. Isso aqui é relacionamento que está alinhado. A mesma coisa nos negócios. Negócios alinhados tem transparência. Negócios alinhados tem honra. Negócios alinhados tem visão comum entre ambos. A gente não pode se perder na visão. Quem está entendendo? Então, quando há acordo, a caminhada flui. Quando há acordo, a prosperidade vem. Quando há acordo, certamente você vai ter uma vida plena, relacionamentos plenos, negócios plenos, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu quero encerrar com uma frase, e eu deixei ela anotada aqui. Grave isso no teu coração. Deus está tirando da sua vida toda conexão desalinhada. Eu estou liberando isso. Deus está tirando da sua vida toda a conexão desalinhada, para conectar você com pessoas que vão acelerar o seu propósito. Deus vai colocar pessoas do seu lado que vai te acelerar, que vai te impulsionar, que vai fazer você crescer, e vai fazer seus negócios prosperar. Então aprenda isso. Na vida, para você não morrer de desgosto, a mesma mão que recebe e traz para perto e abraça, é a mesma mão que tem que entender o tempo de dar tchau. As únicas mãos e os únicos braços que abraçou a humanidade inteira foi daquele que foi pendurado no madeiro. Porque ele foi o único que se sacrificou por pessoas boas e por pessoas ruins. O único. Você pode dizer amém por isso? Fica de pé comigo.